Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista à Gazeta.net. Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. E claro que eu não posso deixar de convidar você para nos seguir, compartilhar, comentar nas nossas redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter e, claro, também você pode acessar todo o nosso conteúdo através do www.agazeta.net. Se você, por um acaso, caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo, vai lá, já segue, ativa o sininho para receber as notificações, segue a gente, compartilha também o nosso conteúdo. Como você já sabe, toda semana nós temos um novo bate-papo, uma entrevista, um novo assunto que nós trazemos para você, que sempre está aqui nos dando a honra da sua audiência. Gente, hoje nós vamos conversar com o fotojornalista acreano Alexandre Noronha. Olha, ele não é pouca coisa não, minha gente, ele é um dos jornalistas que se classificou para a final do Prêmio Pulitzer de Jornalismo, o maior prêmio do jornalismo mundial. Nunca no Acre, o Alexandre vai já falar para a gente, nunca um profissional acreano foi indicado para esse prêmio. E ele está muito feliz de vir aqui compartilhar com a gente. Olha, essa indicação é resultado de uma série de reportagens do The Amazon Undone, que foi escrita e planejada por Terence McCoy e também foi publicada no jornal The Washington Post em 2022. E conta com fotos do acreano, fotos e vídeos. Seja bem-vindo, Alexandre, e parabéns pela indicação, que alegria. Muito obrigado, Cris. Estou flutuando ainda com essa notícia. Uau, você é o primeiro acreano a ter uma indicação a esse prêmio, motivo de muito orgulho, né, ao nosso estado. Você é acreano do Pé Rachado? Acreano do Pé Rachado, é de Rio Branco mesmo, cresci aqui e é bom que a gente tenha, por exemplo, é uma amazônida contando a história da Amazônia, né? Sim. Você já trabalha como fotojornalista há quanto tempo? Com fotografia eu trabalho há 14 anos. 14 anos. Como é que você deu aquele start assim e disse, vou seguir essa profissão? Pois é, eu comecei na UFAC, né? Fiz comunicação social e jornalismo. E aí estudando as matérias, mas caí meio que de paraquedas assim, na fotografia. E não imaginava, assim, fotografia quando entrei no jornalismo era assim, nem imaginava. Mas quando eu comecei a estudar, assim, foi paixão à primeira vista, e assim, não teve jeito, eu sabia. Não tem jeito, vou ser fotógrafo. Sério? E aí eu mirei nisso e segui só na fotografia. Eu lembro que no curso, eu também sou formada lá na UFAC, eu lembro que as pessoas gostavam muito de rádio, né, de jornal impresso, era a pegada da formação, era jornal impresso. Você gostou, apaixonou pela fotografia? Foi, o rádio eu acho assim que em a pessoa da TV ou da fotografia, todo mundo gosta de rádio. Acho que é o xodó de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, que assim, eu vi que eu tinha jeito e que eu me apaixonei realmente foi pela fotografia. E sonhava em trabalhar em jornal impresso, naquela época as redações eram diferentes de hoje, né? Mas assim, sempre pensando na fotografia. E quando você saiu da universidade, você foi trabalhar aonde? Como é que foi a sua trajetória profissional? Pois é, ainda na faculdade, a gente começa com os estágios, né? Que foi aí que eu descobri, eu fui trabalhar na assessoria do TJ, ainda no comecinho da faculdade. Aí trabalhei no jornal Gazeta, no impresso ainda. Assessoria é uma coisa um pouquinho delimitada, né, Alexandre? Mas ao mesmo tempo, assim, foi meu primeiro contato com câmera. Sim. Parece assim, antigo, mas até um tempo desse, que não faz tanto tempo, a gente já não tinha tanto contato assim com essas câmeras profissionais. Eu nunca tinha visto uma. E quando eu cheguei no TJ, vi, fotografei a primeira vez e assim, caramba, isso é muito legal. E assim, do TJ, eu já fiz outras assessorias, trabalhei no jornal A Gazeta, aqui impresso. E assim, trabalhei muita assessoria e nos últimos anos eu me dediquei a fazer freelance para jornais e agências de jornalismo de fora. Há 2 anos que eu me dediquei a fazer isso. E precisa ter, para trabalhar e fazer esse tipo de trabalho que você faz, freelancer, precisa ter algum diferencial? O profissional precisa ter um olhar diferenciado? Sim, porque é um pouco difícil você conseguir entrar nesse nicho das pessoas de fora, das agências de jornais de fora, de chamarem. Parece difícil? Não, é difícil. É difícil? E aí, o primeiro trabalho que eu fiz, assim,
Fiz para a Folha de São Paulo em 2014, sobre as crises migratórias dos imigrantes aqui no Acre. E aí, como deu certo, aí ele me indicou para outro jornal. E aí passei... E por que deu certo, na sua opinião? O que tinha de diferente no seu material? Eu acho que tinha de diferente, assim, acho que paixão, comprometimento e também o respeito pelas pessoas, que já estão numa situação difícil e você às vezes quer sugar aquele suco de mostrar quão difícil é, mas assim, ao mesmo tempo que as pessoas estão passando por aquilo, elas são pessoas que nem a gente. Elas amam, elas estão ali com a sua família às vezes, e também mostrar a beleza dessas pessoas. Tem uma história por trás, exatamente, né? Tem uma história. Então eu acho assim, quando a gente mostra o bem-querer, que é a linha que eu sigo, a fotografia humanista, com respeito, histórias com respeito, eu acho que é a partir daí que você consegue fazer bem o trabalho. Você falando sobre a fotografia humanista, eu queria que você pegasse a sua câmera, porque tem muito a ver também com o seu equipamento, essa questão, né? Olha só, gente, o tamanho da câmera do Alexandre. Eu sei que você, com certeza, já deve ter visto por aí aquelas câmeras maiores, sim, lentes maiores. Pode mostrar aqui para essa câmera aqui, que o Egli vai já fechar aí para a gente ver os detalhes. Gente, eu sei que você já deve ter visto aquelas câmeras enormes, lentes enormes. E nós comentamos justamente sobre a câmera. Assim que o Alexandre chegou, nós comentamos sobre essa câmera. E o Alexandre, essa câmera funciona? É a que você usa? Conta a história dessa câmera pra gente, Alexandre. Assim, como as pessoas que eu trabalho são pessoas que geralmente não têm muito contato com câmera e ficariam envergonhadas se eu chego com uma câmera gigantesca, né? Com uma lente grande, por exemplo, essa é a maior lente. Geralmente eu nem uso essa, as lentes que eu uso são bem menores ainda. Sim. Então a gente chega para conversar com pessoas, eu estou com o equipamento guardado, a gente conversa, ganha uma confiança. Eu nunca fotografo também sem pedir permissão. Então assim, aí quando eu saco uma câmera que é pequena, as pessoas ficam à vontade. Né? Mas se eu saco uma câmera gigantesca, as pessoas se sentem muito... Ou seja, você não vai conseguir captar a essência daquele momento, a essência daquela pessoa, porque ela, quando vê o equipamento, vai se retrair. Isso, exatamente. Né? Completamente. Exatamente. Essa é a ideia de sempre trabalhar com câmera pequena. É por isso também pelo peso, como eu trabalho ando muito em locais de floresta, andar de barco, andar a pé dentro da floresta. Então, assim, cada pezinho a mais faz muita diferença no trabalho de peso mesmo, de andar. E você estava me falando que agora a tecnologia dessas câmeras menores, às vezes elas são até melhores do que as câmeras que são maiores, não é isso? Sim, a tecnologia das câmeras estão avançando para câmeras menores, por exemplo, até grandes marcas não estão... tem as câmeras que elas já produziram, mas a partir daqui elas vão sempre continuar fazendo essas câmeras que a gente chama de mirrorless, né? São câmeras menores, por causa da tecnologia embarcadas nela. Olha, isso aí é uma sacada que o profissional de fotografia, ele precisa ter, né? Porque você tá ali, é para ninguém te perceber quando você vai contar uma história através de fotos, né? Principalmente da fotografia humanística, né? Que é aquela que mostra a humanidade da pessoa. E como é que você consegue realizar a abordagem, por exemplo, diante dessas pessoas que você quer registrar a essência da história delas? Acho que sempre respeitando, não chegar fotografando, eu sempre chego, converso com as pessoas, explico o que eu estou fazendo e a partir daí assim, você tem a permissão. E aí eu começo a fotografar, mas assim, não que ela pose para mim. A partir do momento eu começo a pegar a câmera, ela vai se acostumando a ver eu mexendo na câmera. Até porque essa pegada da tua fotografia não é uma fotografia posada, né? Pois não pode ser. Sim. E aí eu começo a pegar a câmera e a pessoa vai se acostumando com aquele equipamento. Daqui a pouco eu estou fotografando e ela não está mais nem ligando. E eu acho que é assim que a gente consegue pegar as coisas que estão acontecendo. Se eu tivesse com uma câmera grande, a pessoa não vai se acostumar com isso num dia. Né? Então, a câmera pequena me ajuda muito nisso. Qual foi a situação, Alexandre, nesses anos todos de profissão, qual foi a situação mais difícil de você fotografar? Acho que foi a crise migratória de 2021. A gente já estava em plena pandemia. E aí, imigrantes, principalmente haitianos, mas também africanos e tinha paquistaneses e tudo, ficaram acampados ali na ponte entre Assis Brasil e Brasileia. E foi
fui contratado pela agência Amazônia Real para cobrir esse evento. E a gente ia fotografar o acampamento em cima da ponte. Eles estavam proibidos de passar para o Peru e acamparam ali. Então a gente chegou, jornalistas não estavam podendo entrar no acampamento. E a gente foi e conversou com uma pessoa, e a gente conversou com um dos líderes que estavam movimentando ali aquele acampamento. E a gente explicou, isso aqui vai ser assim e tudo, a gente pode fazer? E aí ele, sim. Para o líder do movimento. Isso. Sim. E aí, não, total apoio. Mas quem não queria ser fotografado, que alguém falava assim, eu fotografava a pessoa, não sei o que, aí na frente da pessoa e apagava a foto. E foi difícil porque a gente ia passar 3 dias nesse acampamento. E no segundo dia, eles conseguiram furar o bloqueio. Eles já estavam lá há vários dias, pegando sol, chuva, muita criança, mulher grávida. E eu tô até arrepiando, assim. E assim, eles conseguiram furar o bloqueio policial do exército, entraram no Peru correndo, e assim, na hora você tem que decidir. Esse é um dos motivos de você ser avaliado depois pelos editores e ser indicado. Né? Assim, aconteceu uma coisa, como é que esse cara reagiu? E eu reagi indo com eles. Eu corri, junto com eles, entrei e fui fotografando o que estava acontecendo. Assim, pegando a cena, pegando uma placa assim, dizendo que é do Peru e tudo. E foi muito difícil porque assim, enquanto eu estou aqui, Alexandre, sem câmera, é uma coisa. Quando eu estou com a câmera, é outra. Eu estou vendo as coisas pensando numa imagem. Mas aí, às vezes, você abaixa a câmera e vê o que está acontecendo. E aí, eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. E eu vi um cara assim, andando com a mulher dele, e eu fiquei muito emocionado. Comecei a passar foto de ar e tudo. E assim, mas eu não tenho tempo de passar 2 minutos disso. Então, assim, tem uma crise, respira de novo e vai para cima. Tive 3 crises nesse dia. Devido à agitação, à movimentação, eu vendo a violência com as pessoas e mulheres grávidas apanhando também. E assim, meu trabalho é importante para mostrar que aquilo aconteceu. Né? E assim, na minha terceira crise, eles próprios que estavam assim, acampados há vários dias, racionando água, racionando alimento, me deram a água deles. Daqui a pouco, quando eu já estava bem fotografando, eles, jornalista, chegaram e me deram umas bolachas assim, não, o senhor tá bem, não sei o que. Eu falo, não precisa, não sei o que. Eles assim, querendo cuidar de mim porque eles perceberam o respeito e viram que eu estava passando mal, assim, para mim foi assim, a pauta mais difícil, porque emocionalmente ali eu estava sentindo, ao mesmo tempo tenho que mostrar isso. Você já estava envolvido, né? Sim. Dizem que com o passar do tempo, o repórter, o jornalista fica com a casca grossa e já não se toca tanto assim com determinadas situações. Mas isso não é real, né? Isso não é verdade. Jornalista, o fotógrafo também tem alma, também tem sentimentos, não é isso, Alexandre? E você passou na pele essa situação, né? Sim, eu sou uma pessoa muito sensível mesmo, então quando eu estava no começo da faculdade, meu sonho era fotografar e ir pra guerra fotografar. Uau, não, porque, sério? Sério, era assim, meu sonho, pra guerra. enviado pra guerra. Assim, eu acho que é a possibilidade maior de prêmios, que eu sempre pensava em prêmios. Sim. E aí, mas assim, hoje, pra mim seria muito difícil para um front, assim, teria que ser recuado e tudo. E você já escreveu, você já foi selecionado para outros prêmios além desse? Já, aqui no Acre já ganhei 2 vezes o Ministério Público, né, com a categoria de fotojornalismo. Legal. Na época da faculdade ainda, ganhei o Expocom, que é um prêmio da Sociedade Brasileira de Comunicação. E representei a FAC em várias viagens, assim, porque eles escolhem o melhor trabalho, né, de cada área. E aí eu representei a FAC 4 vezes. Aí ganhei o Expocom uma vez, já fiz exposição no Brasil inteiro. A última exposição que eu fiz foi no Acre, que eu tô aqui, né? Mas em várias regiões do Brasil já fiz, Colômbia, Irã. Acho que isso. E aí essa matéria agora, antes de a gente ser finalista do Pulitzer, ganhamos o George Polk Award da Universidade de Long Island. E ganhamos também o Robert Spears Benjamin, da Overseas Press Club, que é uma organização de fora também. Olha só, gente, o Alexandre aí falando da lista de premiação dele, que não é coisa pouca, minha gente, é muito. Alexandre, gente, nós vamos acompanhar agora as fotografias, né, que foram indicadas aí ao prêmio Pulitzer. Como é que foi? Conta pra gente a história dessas fotografias, dessa série de reportagem. Como é que foi participar disso, Alexandre? Eu estava de férias quando o Terry me ligou, o Terrence McCoy, né, que é quem foi o responsável pelas séries.
conversou comigo, mas ele não conversou comigo primeiro para me convidando para trabalhar. Primeiro ele perguntou como é que era aqui, tudo sobre a seca, sobre os eventos climáticos. E na verdade eu entendi depois que era um teste, né? Saber se eu estava por dentro do assunto. Ou seja, ele queria saber se você entendia daquilo que você ia fotografar. Exatamente. Era mais ou menos isso. Sim, aí ele, quando chegar então a gente conversa e tal, para precisar de alguma ajuda, de localização. Eu falei, tá bom. Mas assim, sem esperança de trabalho. Aí no outro dia ele me ligou e falou que queria me contratar e que a editora de fotografia e a outra editora de vídeo falaria comigo. E aí a gente acompanhou, ele fez seis capítulos, né, sobre a Amazônia, inclusive cobriu sobre a morte do Dom e do Bruno, lá no Amazonas, e o Dom era amigo dele. E aqui no Acre a gente registrou sobre a seca, sobre esses eventos extremos que são adventos das mudanças climáticas, né. Acompanhei 6 meses o rio do ponto que ele está alto, até ele seco, que ano passado foi a maior seca registrada aqui na história do Acre, e como as pessoas que moram aqui são atingidas por essa seca, né? Que as pessoas dos Estados Unidos, as pessoas da Europa não fazem ideia que tem seca na Amazônia. Foi buscando essa linha, assim, tanto do rio como como isso afeta as pessoas que moram aqui. Foi quanto tempo você acompanhando? 6 meses? 6 meses. Acompanhando, ou seja, você pegou aquela parte que o rio ainda está com bastante água e foi vendo que ele foi secando, secando e mostrando o dia a dia dessas famílias. Isso. E para a gente escolher as histórias também, o Terry estava aqui, a gente desceu nos bairros que tinham mais probabilidade de seca, e a gente, no sol mesmo, a gente ia de casa em casa, batia palma e conversava com pessoa por pessoa. Ia numa casa, depois, legal, já ouvimos essa história. Íamos para casa do lado, e para casa do lado, e a gente rodou bairros, assim. Foi tudo feito aqui em Rio Branco? Foi 90% feito aqui em Rio Branco, mas também fomos a uma terra indígena, Apurinã, Boca do Acre, porque eles também têm um problema grave com a seca lá. E quando é que sai o resultado? Na verdade, o resultado saiu junto com os finalistas. O Pulitzer, ele dá o resultado e diz quem ficou, assim, Krishna ganhou, mas ficou entre essas 3 pessoas. Entendi. Sim, aí saiu o resultado e a gente ficou entre os 3. Não tem primeiro, segundo, terceiro, só são os 3. Assim. Entendi. E depois desse prêmio do Pulitzer, o que você acha que vai mudar? Ou já está mudando alguma coisa no seu dia a dia, na sua vida? Acho que o trabalho, o nosso nome realmente alcança lugares muito longe, né? Assim, eu tenho um convite que talvez dê certo para ir para a Pré-COP, participar de uma mesa sobre a Amazônia, nós desse trabalho, né? E eu acho assim, isso dá um peso para o nome, assim, já era aqui mais para fora, né? Eu tenho um reconhecimento das editoras e tudo, mas assim, esse é um peso muito assim, esse cara esse cara é de rocha, pode confiar. Mas eu acho que o principal, uma vez me perguntaram assim, qual é a responsabilidade de ganhar o prêmio? Ou de estar entre os finalistas? Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que é a responsabilidade que me bota nessa posição, né? Mas o mais importante, de verdade mesmo, eu acho que é que essas histórias alcancem mais pessoas. Porque quando a pessoa vê, essa história foi finalista do Pulitzer, eu vou ler. E aí... Afinal de contas, é o Pulitzer, né? Afinal de contas. Exatamente, tipo, por que essa história chegou aqui? Vou ler e vai saber que os eventos extremos estão causando coisa aqui na Amazônia, que a gente vive isso, que as pessoas de fora não sabem. Alexandre, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, estou muito feliz e até lisonjeada também, porque você é um acriano do pé rachado e galgando aí grandes degraus. Estou muito feliz por você, volte mais vezes e que você tenha cada vez mais sucesso. Amém, Cris, muito obrigado. Estou muito feliz também com esse carinho assim, das pessoas que não me conhecem, mesmo assim torcem e estão felizes que a gente chegou lá, porque eu acho que o acriano tem isso, né? Esse orgulho. Claro. Se a gente vê um acriano, a gente está ali torcendo, a gente é do mesmo time. Com certeza. Viu que o acriano está indo bem? Vamos torcer por ele. É isso mesmo. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Gente, você gostou aí da nossa entrevista? Viu as fotografias maravilhosas do Alexandre? Olha, compartilha esse material, compartilha aqui a nossa entrevista. O que você achou de mais bonito nessas fotografias? Coloca aqui nos comentários, conta pra gente, tá bom? Não esquece de compartilhar, curtir e eu te espero na próxima semana com mais um bate-papo. Tchau, tchau.